Em menos de 24 horas, os ETFs de Ethereum serão liberados no mercado. E essa informação já está gerando bastante FOMO em várias pessoas, achando que as criptomoedas vão subir do dia para a noite 1000%. Mas não vai ser bem assim que vai acontecer e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Além disso, o Joe Biden ele renunciou ao cargo de presidência dos Estados Unidos e é quase certo a eleição do Donald Trump. Isso vai ser muito positivo para as criptomoedas. Nessa semana ainda vamos ter mais 2 catalisadores secretos que eu vou contar até o final desse vídeo. Então, sem enrolação nenhuma, vamos para o primeiro catalisador aqui e o mais importante para o mercado cripto neste momento. Na terça-feira, dia 23, ou seja, em menos de 24 horas, nós vamos ter a negociação dos ETFs Spot de Ethereum. Já tivemos os ETFs Spot de Bitcoin no início do ano e eles foram extremamente positivos para o mercado cripto. E vale lembrar que meses atrás tivemos a aprovação de um dos registros dos ETFs Spot de Ethereum e faltava a aprovação de apenas mais um, que é este daqui, ó, o registro S1 que falta para ser liberado os ETFs e provavelmente vai acontecer a qualquer momento na terça-feira. E assim os ETFs já podem ser negociados no mercado. Dessa forma, no dia 20 de julho, essa exchange definiu a data exata, 23 de julho, por isso que o mercado espera que os ETFs começarão a ser negociados amanhã, em menos de 24 horas. Com isso, para saber do potencial desses ETFs, vale a pena olhar o histórico, o passado, para ver o que aconteceu com os ETFs Spot de Bitcoin logo após a aprovação, se a gente realmente teve uma alta muito forte no mercado cripto ou não, Esse relatório aqui, dimensionando o mercado para o ETF de Ethereum, ele é muito importante porque ele traz várias informações relevantes para nós definirmos o que vai acontecer com os ETFs de Ethereum e também saber o que vai acontecer no futuro, ou seja, daqui a alguns meses depois da negociação desses ETFs, se vai trazer dinheiro para o mercado ou se vai trazer quedas para o mercado cripto. Já começando pelo primeiro ponto importante, os ETFs de Bitcoin eles receberam de forma líquida 15,1 bilhões de dólares, ou seja, os ETFs eles trouxeram bastante dinheiro novo para o mercado cripto, que é o que causa grandes altas nas criptomoedas, A gente precisa de dinheiro novo entrando para o mercado subir, senão ele só vai ter altas para depois cair, e ele vai continuar lateral por mais tempo. Essa informação já é super importante porque isso fez o preço do Bitcoin subir logo depois da aprovação dos ETFs. E de acordo com este relatório, eles esperam que as entradas líquidas nos ETFs de Ethereum sejam entre 20 a 50% do que foi as entradas líquidas dos ETFs de Bitcoin nos primeiros 5 meses. Dessa forma, a meta mensal de entradas novas de capital para este relatório é de 1 bilhão de dólares por mês. Ou seja, entre dinheiro entrando e saindo, o resultado líquido vai ser de 1 bilhão positivo por mês depois da aprovação dos ETFs Spot de Ethereum. E esse valor já é bem relevante porque o Ethereum é cerca de 3 vezes menor em valor de mercado do que o Bitcoin. Então esse é um dinheiro que vai movimentar bem o preço do Ethereum. Mas além de ajudar na precificação, os ETFs Spot de Bitcoin também nos ajudam com outros aprendizados. E nós podemos ver que esses últimos 6 meses foram bem úteis para a gente avaliar o que aconteceu com o Bitcoin versus o que poderá acontecer com o Ethereum logo após a aprovação. Então até agora o fluxo foi muito acima do que era esperado por todas as gestoras de ETFs de Bitcoin. Então desde o dia inicial, lá no dia 10 de janeiro até o dia 15 de junho, já haviam entrado aí cerca de 15 bilhões de dólares em fluxos de dinheiro líquido, Hoje esse valor já é um pouco maior, já chegamos em quase 18 bilhões de dólares. Então essa entrada de dinheiro foi muito maior do que o esperado pelas próprias gestoras dos ETFs. E todo esse fluxo aí dos ETFs foram parcialmente responsáveis pela valorização do preço do Bitcoin. Então esses novos ativos no mercado ajudaram bastante o Bitcoin a sair lá dos 40 mil dólares e chegar até os 70 mil dólares. É claro que eles não foram exclusivamente responsáveis, mas eles têm um grande peso nessa valorização no preço da criptomoeda. E no Ethereum a mesma coisa pode acontecer, O grande problema aí dos ETFs de Bitcoin foi um ETF específico chamado GBTC. Ele foi um grande obstáculo porque houveram muitas vendas por parte deste ETF, que antes era um ETF de futuros de Bitcoin, depois ele foi convertido em um ETF à vista, ou seja, um ETF Spot de Bitcoin. Então o valor que já tinha lá travado na gestora, ele foi convertido para um ETF Spot e muitos clientes venderam por vários e vários motivos, Isso trouxe uma força vendedora muito forte nos primeiros dias de negociação dos ETFs. Então olha só, logo após a aprovação dos ETFs Spot de Bitcoin, o GBTC, que é o ETF da Grayscale, ele trouxe bastante venda. Então como você pode ver, nas primeiras semanas foi uma venda muito forte por parte desse ETF. Então ele trouxe bastante queda nos primeiros dias porque eles venderam muito mais do que estava comprando nesse período via outros ETFs do mercado, Então houveram dias que chegamos a quase 700
milhões de dólares em vendas. Então perceba, foram vários e vários dias dessa forma, né? Isso persistiu até que o estoque geral de bitcoins da Grayscale reduzisse bastante e a força vendedora deles caiu. Então foram vários dias com alto volume vendedor, depois isso caiu bastante e eles agora não têm tanta força vendedora assim. E olhando para o histórico, isso daqui é algo que eu mostrei para os alunos do RCC, né, do meu treinamento, que estão com as vagas fechadas, e o link para você participar da próxima turma está na descrição, que provavelmente vai abrir só em setembro, logo após a aprovação nesta seta, que nós tivemos cerca de 2 semanas consecutivas de queda. Então a queda no total foi de 20% no preço do Bitcoin. Aqui foi a aprovação, né, no dia 10 de janeiro, e até o dia 22 de janeiro nós tivemos grandes quedas, porque o GBTC estava vendendo bastante e a força compradora dos outros ETFs não era suficiente. Depois o Bitcoin ele fez um fundo próximo a 38 mil dólares, né? E então ele se recuperou e iniciou sua pernada de alta, porque a demanda compradora foi muito alta dos ETFs e isso fez os preços subirem cada vez mais. Então essa análise é muito importante e interessante para o Ethereum. A gente pode ver a mesmíssima coisa acontecendo. No curto prazo uma queda e no médio prazo uma alta. Agora, quais são as estimativas do potencial de entrada de dinheiro nos ETFs de Ethereum, usando como base aí os ETFs de Bitcoin? Do lado esquerdo nós temos o Bitcoin, pode ver que o valor de mercado dele na época era de 1,3 trilhões, né? Já o valor de mercado do Ethereum é cerca de 3 vezes menor, está aqui em 450 bilhões de dólares. Só que nós já temos uma grande diferença. $1 entrando em Ethereum tem um potencial de 3 vezes maior do que $1 entrando em Bitcoin, porque o valor de mercado da moeda é muito menor. E levando em consideração todos os mercados aí, mercado de futuros, o mercado de fundos, o potencial de entrada de dinheiro é de cerca de 30% a mais do valor de mercado atual do preço do Ethereum, mas isso não vai ser da noite para o dia, claramente, né? Isso vai levar alguns meses para acontecer. Então, usando o principal múltiplo de entrada de dinheiro do Bitcoin para o Ethereum, nós chegamos ao número de que 15 bilhões entraram à vista no Bitcoin no período de 5 meses e nós podemos esperar cerca de 1 bilhão entrando nos primeiros 5 meses após a aprovação e o lançamento do ETF de Ethereum. Então esse 1 bilhão é uma média mensal, tá bom? Pode ser que em um mês entre 600 milhões e no outro mês entre 1,4 bilhão. E isso em 5 meses vai totalizar uns 5 bilhões, 6 bilhões de entrada total aí dentro do valor de mercado do Ethereum via ETFs. Isso é muito positivo para o mercado. Mas no caso do Ethereum, o maior ponto de atenção e preocupação é este daqui, ó. A Grayscale, da mesma forma como no Bitcoin, ela também vai fazer uma conversão dos seus ETFs futuros de Ethereum, que é o ETHE, para ETF Spot à vista, ou seja, pode ser que exista uma grande venda por parte da Grayscale novamente nos ETFs de Ethereum. E qual seria a força dessa venda, né? Hoje o fundo tem aproximadamente 9,2 bilhões de dólares em gestão, ou seja, vendendo isso ao mercado, uma queda relevante vai acontecer no curto prazo. E isso vai acontecer principalmente por um motivo, olha só. Desde o dia que surgiram os rumores aí dos ETFs Spot de Ethereum, para quem tinha cotas do ETHE futuros, né, para quando fosse convertido para Spot, ou seja, à vista, existiria um desconto aí de aproximadamente 20%. À medida que o tempo foi passando e o rumor ficou mais forte, esse desconto ficou cada vez menor, mas muita gente comprou esse ETHE só para especular essa diferença no preço da cota na hora de converter um para o outro, né? Eles vão ganhar aí cerca de 20, até mesmo 10, 7% só nessa conversão. E muita gente vai vender as cotas quando puder negociar isso a mercado. Por isso nós podemos esperar quedas no curto prazo para o Ethereum. Então calma, não cai no FOMO aí que as criptos vão subir 1000% da noite para o dia, que tudo indica que nós teremos quedas nos primeiros dias até isso se estabilizar e depois a força compradora pode ser maior do que a força vendedora e assim os preços voltam a subir até rapidamente, tá bom? Então sim, no dia 23 podemos ter a aprovação dos ETFs de Ethereum, podemos ver uma grande volatilidade nesse dia. O preço pode subir rapidamente, mas também cair rapidamente no mesmo dia e ainda fechar negativo, depois ter grandes quedas se o pessoal da Grayscale começar a vender em massa, até o preço se estabilizar, formar um fundo e depois ele começar a subir forte, tá bom? Então a gente pode ver esse mesmíssimo gráfico acontecendo no Ethereum. No caso do Bitcoin foram 12 dias consecutivos de queda, para depois termos 131 dias consecutivos de alta. Então a gente pode ver isso acontecendo com o Ethereum. E uma grande
grande diferença aí entre Bitcoin e Ethereum é que no caso do Bitcoin ele não tem o staking, né? A rede dele não exige o staking porque ela funciona através da mineração. Já no caso do Ethereum, boa parte das moedas estão travadas em staking, ou seja, isso vai fortalecer ainda mais a alta quando ela vier, porque nem todas as moedas que foram emitidas estão em circulação, existe uma quantidade menor porque várias estão travadas. Então hoje a quantidade de Ethereums aí travados chega em cerca de 27,3% que está em stake, né? No caso do Bitcoin ele não tem isso, então 0% estava neste tipo de ativo via rede, tá bom? Não via corretora nesse caso. Isso daqui é muito importante, porque olha só, o fornecimento em stake ele reduz a quantidade de liquidez disponível para ser absorvida por um ETF ou pelo varejo que vai comprar a moeda. Isso faz com que aquela lei da oferta e da demanda, né, faz a oferta cair bastante. Se a demanda aumentar, o preço ele vai subir rapidamente. Dessa forma, conseguimos estimar o preço do Ethereum de acordo com a entrada de dinheiro que vai vir, com a quantidade de moedas travadas e também o histórico do que aconteceu com o Bitcoin. Então, no curtíssimo prazo, olhando para o preço do Ethereum, hoje nós nos encontramos aqui em $3.500. Se tivermos as quedas aí dentro das 2 primeiras semanas de negociação, ele poderia cair até mesmo 18% nos primeiros dias, voltando lá para o patamar de $2.900. Esse seria o pior dos cenários da queda, tá? Caso ele não caia tanto assim e seja uma queda um pouco menor, ele pararia ali nos $3.166. Então, para você que está assistindo esse vídeo, você saberá melhor, porque você já terá os ETFs negociando para saber se vamos ter grandes volumes vendedores ou não. Então, tudo isso daqui passa a ser uma especulação do que eu estou fazendo agora, tá? Mas se essas quedas se concretizarem, a gente pode facilmente colocar ordens de compra aqui em 3.166 e se ele cair ainda mais, compramos mais, né? Em $2.863. Essa queda seria uma das melhores oportunidades do ano, porque a gente já sabe o que aconteceu com o Bitcoin e a gente pode ter um cenário parecido no Ethereum. Então esse é o esperado para o curtíssimo prazo, ou seja, pode durar 15, 20 dias esse período de queda. Se a Grayscale vender em massa, né? Pode ser que eles tenham aprendido com os ETF de Bitcoin e eles não façam vendas tão agressivas assim, eles distribuam e diluam mais essas vendas e a queda dela seria menor e ela perduraria por mais tempo. Mas só vamos descobrir quando os ETFs começarem a ser negociados. Já para o preço futuro, né? Pensando agora no curto prazo e não o curtíssimo prazo, que são questão de horas ou dias, né? Agora nós estamos olhando para alguns meses, né? Ao curto prazo. Dentro de 60 dias nós já podemos ver as maiores altas do Ethereum neste ano, seguir igual foi no caso dos ETFs de Bitcoin, porque foi assim que aconteceu, né? Depois da grande queda veio uma alta bem significativa, de mais ou menos 68% desde o fundo, né? Mas desde o período de aprovação foi uma alta de quase 50%. Isso faria o Ethereum chegar lá em setembro, no dia 24 de setembro, no valor de $5.382. Esse é um valor muito próximo daquele vídeo que eu falei sobre as previsões de preço do Ethereum, né, para se aposentar com a criptomoeda. Então nós chegamos muito próximos a esse valor. Nessa data de setembro também podemos já ter os cortes dos juros. Então isso ajudaria ainda mais a moeda a subir. Já uma outra previsão de preços é que essa alta levaria mais tempo para acontecer e só teríamos o Ethereum neste valor de $5.300 lá mais ou menos no dia 20 de dezembro, ou seja, ainda faltam 151 dias para a alta mais forte do Ethereum, né? Seria o topo do Ethereum deste ano. Aí no ano que vem ele pode subir ainda mais. Então, olhando tudo isso, hoje eu esperaria os ETFs começarem a ser negociados para ver o que vai acontecer com o mercado e não cairia no FOMO, né? Achar que eu tenho que comprar tudo agora, porque senão as moedas vão subir 1000% do dia para noite. Não vai ser assim que vai acontecer. O mercado ele sobe de forma gradativa e também ele cai de forma gradativa. Tem que ter paciência e esperar os movimentos acontecerem. É claro que se você acredita numa alta, você já deveria estar exposto à quantidade ideal aí na sua carteira em Ethereum, né? E não ficar caindo toda hora em notícia e comentário do mercado para ficar trocando uma moeda pela outra. Já tenha o quanto de Ethereum você precisa para a alta se ela vier antes do esperado e não tiver nenhuma correção. Hoje eu tenho a quantidade de Ethereum suficientes para essa possível aprovação aí que vai ocorrer agora. E tenho caixa também se o Ethereum cair aí 15, 18% para comprar mais da criptomoeda barato, tá bom? Então por enquanto só vou montar algumas
piscinas de liquidez, porque caso tenhamos essa queda, eu vou ganhar bastante dinheiro com as taxas nessa volatilidade. Agora, o nosso segundo catalisador da semana, né, vai ocorrer na quinta-feira, dia 25/7, ou seja, faltam 3 dias aproximadamente para isso acontecer. E ele é o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Isso daqui é mega importante para termos altas sustentáveis no mercado cripto. Para quem não se lembra e não acompanhou o histórico aí do PIB dos Estados Unidos, desde o ano passado ele estava numa queda bem grande, né? Isso daí estava preocupando bastante os mercados, porque o PIB do último trimestre ele veio super baixo, né? Veio em torno de 1,4%, comparado ao mesmo período do ano passado, é um PIB extremamente baixo, mas agora o mercado já vê uma recuperação maior no PIB nesse segundo semestre, tá bom? Então a gente pode ver uma alta no PIB e isso vai ajudar ainda mais a ter altas sustentáveis no mercado cripto, porque notícias positivas como essa auxiliam a cortes nos juros lá no futuro. Então quando saiu o PIB do primeiro trimestre desse ano, muita gente ficou preocupada, porque mostrou uma desaceleração significativa da economia americana. E eles estão com inflação alta ou juros altos, né? Isso daqui poderia ser um grande problema. Mas agora já podemos ver uma alta, né? Este daqui foi o primeiro PIB divulgado e agora vai ser o segundo, essa é a expectativa do mercado. Só que comparado ao ano passado, ele ainda está baixo, né? Vai vir abaixo do que foi 2,1% em 2023. Mas mesmo assim, já é algo positivo ver essa escadinha aqui voltar a subir. Já o terceiro catalisador, ele é super importante para a macroeconomia. E ele vai sair na sexta-feira, dia 25, ou seja, no final dessa semana. E é basicamente os índices de IPCE. Esses são índices de preço do consumidor e eles estavam numa alta muito forte, né? E isso indicava que a inflação estava ainda muito alta nos Estados Unidos. Com a queda do PCE, nós podemos esperar uma melhora na inflação, ou seja, uma queda nela também, o que fortalece ainda mais a narrativa de corte nos juros. Então, nesse gráfico, podemos ver que o PCE de 2021 até 2023, ele atingiu seu topo maior e depois ele veio numa queda e agora ele estava estabilizado, ele não estava caindo mais. O ideal é ficar próximo a esses patamares aqui, ó, próximo a 1 ou quase 2, e agora ele está em quase 3 ali, ó, próximo a 2,75%. Então ele precisa cair ainda mais para a gente ter cortes maiores nos juros. Se ele não cair, não teremos cortes nos juros. Então esse dado de sexta-feira vai ser super importante para o que vai acontecer na próxima reunião do Fed. E sobre esta reunião, o mercado espera que o Fed ele pode deixar para trás a definição de inflação como elevada. Isso daqui é mega importante porque desde setembro de 2021 o Fed usa esse termo para falar que a inflação está super alta, né? Está descontrolada, está elevada. Então, mudando esse termo nessa próxima reunião, isso já vai ser super positivo para o mercado e para a gente esperar corte nos juros em setembro. Esse termo ele começou a ser usado depois que o índice de preços, né, o PCE, esse que vai sair na sexta-feira, veio acima da meta de inflação e ultrapassou 4% em maio, junho e julho do ano de 2021. Desde então, ou seja, há 3 anos, nós não vemos uma queda significativa para o Fed falar que a inflação ela melhorou e está controlada, né? Mas isso pode acontecer a qualquer momento. E na reunião do dia 31/7, ou seja, daqui uma semana, a gente pode ver o Fed mudando o discurso dele sobre a inflação e falando que ela melhorou. Isso seria super positivo para termos quedas no futuro dos juros. Essa reunião não teremos corte nos juros, né? Como a maior parte do mercado já espera que ele será mantido no mesmo patamar, só que na reunião do dia 18/9, ou seja, em setembro, a maior parte do mercado já espera um corte de 0,25%. Então a próxima reunião do Fed já vai ser a mais importante do ano, que vai falar se vai cortar juros na próxima ou não, né? E assim no dia 18/9 teremos efetivamente um corte verdadeiro, né? O boato vai se tornar um fato. Geralmente o mercado costuma subir no boato e cair no fato, mas esse fato ele é muito mais importante do que qualquer outro que já tivemos até então. E a alta causada por isso vai ser sustentável. Já o último catalisador da semana, né, o nosso quarto catalisador, vai sair no sábado, dia 27, que é basicamente a reunião de conferência de criptomoedas que o Trump vai fazer um discurso, né, o futuro possível presidente dos Estados Unidos. Provavelmente será, né, depois da desistência do Biden. Então ele vai fazer um discurso lá na conferência de Nashville e ele já fez alguns discursos super a favor do Bitcoin e a favor das criptomoedas e este provavelmente não será diferente. Então este daqui é um pequeno catalisador que teremos no final da semana. Vale dizer aqui, ó, que o Biden ele desistiu a concorrer à Casa Branca e anuncia o apoio a Kamala Harris, né? Ela não vai ter tanta força para essas eleições, né? Até o Elon Musk acabou postando algumas coisas e vídeos dela, né, de 4 anos atrás da pandemia, que é basicamente ela falando, né, dos pronomes she, her e que ela é uma mulher sentando na mesa de terno azul, ou seja, aquelas pautas que vocês já conhecem, né? E provavelmente ela não vai ganhar
muita popularidade nesse momento. Já levantando algumas pesquisas, o Trump ele está muito à frente, né? Ele tem mais de 2% à frente da Kamala Harris. E isso daqui para as eleições dos Estados Unidos é uma diferença muito discrepante, é muito grande e isso geralmente não acontece. Fica muito mais próximo e a diferença é só de 0,1, 0,3 no máximo, tá? Então é basicamente a pesquisa mostrando que o Trump está eleito. Vamos descobrir de fato no dia 5 de novembro das eleições. Mas com o Trump eleito isso vai ser muito favorável para a cripto, porque ele já demonstrou ser um grande apoiador e até nas últimas horas começou a surgir um rumor de que ele está considerando o Larry Fink, o CEO da BlackRock, como secretário do Tesouro americano. Isso daqui explodiria o mercado cripto se acontecesse, mas por enquanto é só um rumor de mercado. Agora é importante vocês saberem também, quem possui alguns tokens que eu também comprei há algum tempo atrás, né, já mostrei que eu tenho em carteira, que são os tokens Render. Eles basicamente estão fazendo um rebranding nesse momento da marca, né, e trocando os tokens da rede ERC20, ou seja, da rede Ethereum, eles estão migrando para a rede Solana. Existem inúmeros motivos para eles fazerem isso, mas quem possui os tokens RNDR vão ser convertidos para Render se você, por exemplo, tem os tokens dentro da corretora Crypto.com, que está apoiando todo esse rebranding aí dos tokens. Então, se você tem esses tokens dentro da corretora, eles já vão ser trocados automaticamente, você não precisará fazer nada. Já se você tem os tokens fora da corretora, eu tenho nos dois no caso, né? Eu tenho tanto na corretora quanto na minha wallet. Eu e você está nesse mesmo caso, teremos que entrar aqui no protocolo da Render e existe essa opção aqui no site, ó. Clique aqui para você fazer o upgrade para a Solana. Aí depois você vai ser redirecionado para essa página aqui. Certifique-se de que você está conectando no site oficial do protocolo, tá? Para você não cair em nenhum golpe, etc. Você vai conectar a wallet, depois selecionar a wallet e ele vai fazer essa troca de 1 para 1, né? Render por Render, que vai ser o token oficial da rede Solana. Então se você tem esse token, faça isso para você trocar ele da rede Ethereum para a rede Solana, tá? E ter o oficial. Eu também quero deixar algumas palavras aqui de sabedoria, né? Para você que está vendo toda essa alta aqui do mercado cripto dos últimos 7 dias, que ele subiu relativamente bem, mas lembrando que quando nós temos altas, as altcoins principalmente sobem bastante, mas nas quedas elas também caem bastante. Então às vezes altas como 20%, 30% não são tão relevantes assim, porque as quedas também chegam a 15, 20, 40, 50% se nós tivermos, por exemplo, a correção do Ethereum com os ETF. Então nos próximos dias nós vamos ter bastante volatilidade no mercado, mas cuidado para você não cair no FOMO do mercado, principalmente com esses vídeos falando que as criptos vão subir 1000% em pouco tempo, né, com a aprovação dos ETFs de Ethereum. Então cuidado com o FOMO, tá? Tanto para alta quanto para queda. O melhor de tudo, sempre na compra, é quando o indicador de medo e ganância está na fase de medo ou extremo medo. Aqui ainda pode valer a pena comprar algumas coisas, porque se vier a alta do Ethereum, muitas coisas vão subir com essa alta, mas depois, numa correção, né, tudo isso pode cair a preços menores do que o que você comprou neste momento, né? Porque você já está pagando um pouco mais caro do que alguns dias atrás. Então, possuindo lucro com as altcoins com altas aí que podem vir no Ethereum, é sempre bom lembrar de realizar esse lucro para você também não ver a moeda subir, aí você vai começar a ganhar dinheiro, você não vende achando que ela vai continuar subindo, depois a moeda cai para preços menores do que aquele que você comprou e você fica preso com prejuízo, tá bom? Então cuidado com o FOMO do mercado neste momento. Então, duplas, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e falar a sua opinião, se você acha que vamos ter alta com o ETF de Ethereum no curtíssimo prazo ou se vamos ter essa correção para depois o preço subir e disparar lá para os $5.000 até o final do ano. Comenta aqui que eu quero saber. Agora te espero no próximo vídeo e até lá.